O caso do desaparecimento e morte da menina de 8 anos, Araceli Cabreira Crespo, em maio de 1973, intriga pela grande quantidade de fatos desencontrados até hoje, mais de 50 anos depois do crime. Polícia, suspeitos e familiares se depararam com diversas versões ao longo desses anos, e o crime permanece sem solução. O processo, depois do julgamento e a absolvição dos acusados, foi arquivado pela justiça. Araceli foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada no Espírito Santo. O corpo foi deixado desfigurado e em avançado estado de decomposição próximo a uma mata, em Vitória, dias depois de desaparecer. Depois de alguns anos, o dia do desaparecimento de Araceli passou a servir de marco para alertar a sociedade sobre a violência contra as crianças. O 18 de maio foi instituído como o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, desde o ano 2000. No livro reportagem Araceli, Meu Amor, de 1976, o autor José Louzeiro relata que 14 pessoas morreram durante as investigações, entre testemunhas e pessoas que tentavam solucionar o mistério. O escritor alega ele mesmo ter sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo enquanto pesquisava sobre o caso. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. O assassinato da menina Araceli Cabreira Crespo, após ser drogada, torturada e estuprada há mais de 50 anos, conta com a marca da impunidade. Foi denunciado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O Movimento Nacional de Direitos Humanos e o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Serra, junto com a Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional do Espírito Santo, cobraram uma reparação histórica e que o Estado brasileiro seja responsabilizado internacionalmente por omissão e violação. O Movimento de Direitos Humanos requer que o Estado brasileiro apresente ações como a obrigação de investigar o caso, imponha medidas disciplinares, administrativas ou penais às ações ou omissões de funcionários estatais que tenham interferido nas investigações e estabeleça medidas de reparação integral dos direitos humanos de crianças e adolescentes no enfrentamento às violências sexuais contra a população infanto-juvenil. O dia 18 de maio de 1973, uma sexta-feira, começou como um dia qualquer na família Cabreira Crespo. Araceli saiu de casa, no bairro de Fátima, na Serra, e seguiu para a Escola São Pedro, na Praia do Suá, em Vitória. Por conta do horário do ônibus que a levaria de volta para casa, a mãe, Lola Cabreira Crespo, pediu para que Araceli saísse da escola mais cedo. Ao sair da escola, ela foi vista por um adolescente em um bar entre o cruzamento das avenidas Ferreira Coelho e César Ilau, em Vitória, que fica a poucos minutos da escola onde a menina estudava. Essa testemunha disse à polícia na época que a menina não tinha entrado no coletivo e ficou brincando com um gato no estabelecimento. Depois disso, Araceli não foi mais vista. Quando a noite chegou, o pai, Gabriel Sanches Crespo, iniciou as buscas. Dias após o desaparecimento, em 24 de maio, o corpo de uma criança foi encontrado desfigurado em avançado estado de decomposição em uma mata atrás do Hospital Infantil em Vitória. Inicialmente, o pai de Araceli reconheceu o corpo como sendo da menina. No dia seguinte, ele negou, afirmando que o corpo não era da filha desaparecida. Meses depois, após exames, foi constatado que o corpo era mesmo de Araceli. Durante as investigações, provas e depoimentos misturaram fatos com os boatos. Diante dos fatos apresentados pela denúncia da promotoria, a justiça chegou a 3 principais suspeitos: Dante de Barros Michelini, o Dantinho; Dante de Brito Michelini, o pai de Dantinho; e Paulo Constantin Renal. Todos os suspeitos são membros de tradicionais e influentes famílias do Espírito Santo. Depois do julgamento, os envolvidos se recusaram a falar sobre o assunto com a imprensa diversas vezes e não foram localizados pelos repórteres.
A versão da morte da menina apresentada pela acusação, que mais tarde terminou no julgamento dos acusados, afirma que Araceli foi raptada por Paulo Elau no bar após sair do colégio. No mesmo dia, a menina teria sido levada para o então bar franciscano na praia de Camburi, que pertencia a Dante Michelini, onde foi estuprada e mantida em cárcere privado sob efeito de drogas. Por causa do excesso de drogas, Araceli entrou em coma e foi levada para o hospital, onde já chegou morta. Segundo essa versão, Paulo Elau e Dantinho jogaram o corpo da menina em uma mata, atrás do Hospital Infantil, em Vitória. Segundo a promotoria, sob Dante Michelini, pai, pesa a acusação de ter mantido a menor em cárcere privado, 2 dias, no sótão do seu bar, em Camburi. Contra os dois, o Dante filho e o Elau, pesam as acusações de haver os dois drogado a menor e ainda de maneira violenta efetuado o estupro na menina. Ainda segundo a denúncia, Dante Michelini usou suas ligações e influências com a polícia capixaba para dificultar o trabalho da polícia. Além disso, testemunhas chaves do processo morreram durante as investigações. Nenhuma dessas acusações foi provada. Durante o julgamento, Paulo Elau e Dantinho negaram conhecer Araceli ou qualquer outro membro da família Cabreira Crespo. Em 1980, o juiz responsável pelo caso definiu a sentença. Paulo Elau e Dantinho deveriam cumprir 18 anos de reclusão e o pagamento de uma multa de 18 mil cruzeiros. Dante Michelini foi condenado a 5 anos de reclusão. Na ocasião, o juiz ainda disse em entrevista que os 3 foram condenados porque foi provada a materialidade e a autoria do crime. Foi através não só da farta prova testemunhal, mas também, sobretudo, da prova indiciária, que é chamada prova artificial indireta por circunstancial, baseado em indícios veementes, graves, sérios e em perfeita sintonia de causa e efeito com o fato principal, afirmou em 1980. Em 1991, os acusados recorreram da decisão e o caso voltou a ser investigado. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo anulou a sentença e o processo passou para outro juiz que gastou 5 anos para estudar o caso. Por longos anos, depois que Araceli foi encontrada morta, a família da menina se recusou a falar sobre o assunto. Mas em 2016, Carlos Cabreira Crespo, irmão da criança morta, quebrou o silêncio e lembrou da dor que a família viveu todos os anos depois da morte da menina. A gente convivia muito e eu sinto muita saudade dela. Apesar de todo esse tempo, não passa um dia em que eu não pense nela. Todos os dias da minha vida eu me lembro dela. Carlos vive hoje no Canadá, junto com a esposa e os filhos. Quando Araceli desapareceu, ele tinha 13 anos. O irmão sempre foi muito próximo da menina. Sobre o que aconteceu depois da morte de Araceli, Carlos disse que a família foi prejudicada com as notícias que eram vinculadas na época e também negou qualquer relação da família com os acusados do crime. Disse que apenas conhecia a loja do Zelau, que ficava na Praça 8 e Avenida Dante Michelini, e afirmou que nem sabia quem eram essas pessoas. Depois da morte de Araceli, os pais da menina se separaram. O processo foi engavetado em 1993, após o crime prescrever, e até hoje permanece sem solução. Segundo o relato do autor José Louzeiro, que escreveu o livro Araceli, Meu Amor, o caso sobre a morte da criança resultou em 14 óbitos, seja de possíveis testemunhas até pessoas interessadas em desvendar o crime. Ele próprio, enquanto pesquisava sobre o homicídio em Vitória durante a produção do livro, teria sido alvo de uma tentativa de queima de arquivo. Sobre o caso Araceli também ocorreram denúncias de subornos a policiais e álibis forjados. Apesar da cobertura da mídia e do especial empenho de alguns jornalistas, o caso ficou impune. Araceli só foi sepultada 3 anos depois. Sua morte ainda causa indignação e revolta. O assassinato de Araceli fez com que o Congresso Nacional instituísse o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes em 2000. A memória da garotinha é lembrada todo dia, 18 de maio.